porque a semana foi marcada por uma tensão entre governo e Congresso em meio à derrubada do decreto do IOF. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, convocou uma audiência de conciliação para discutir o tema. Sobre isso, nós recebemos e conversamos agora com o cientista político Rubens Figueiredo, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan. Rubens, bem-vindo, bom dia, ou boa tarde já, né? Obrigado, sou da meio-dia. Boa tarde, Nelson, tudo bem? Eu não sei se você já almoçou, tem essa, né? Se não almoçou ainda é bom dia, se já almoçou é boa tarde, né? No interior as pessoas falam muito isso, né? Eu ainda não almocei, então bom dia. Isso aí. Rubens, eu quero entender como é que você está enxergando este conflito todo entre os poderes legislativo e executivo agora com a intervenção provocada do Supremo Tribunal Federal também. Olha, a temperatura parece que está aumentando um pouco, né? Na verdade, nós vivemos um contexto de vamos chamar assim, uma hiperexcitação institucional. Os poderes estão se movimentando estão muito ativos, estão tomando iniciativa. E isso também num contexto que o governo precisa dar alguma resposta para mostrar para o mercado e para a sociedade que tem preocupação com a área fiscal, com equilíbrio fiscal. E houve realmente uma escalada de ações nessa semana que culminaram aí com o Supremo, numa medida que foi considerada por grande parte dos analistas como de bom senso, chamando essa audiência de conciliação para ver se, através do diálogo, os poderes se harmonizam ou entram num acordo. Rubens, vou trazer para a nossa conversa o nosso comentarista de hoje aqui, o Rodolfo Marisa, ele vai te fazer a próxima pergunta. Rubens, boa tarde. Essa queda de braço entre todos esses dois poderes, agora, né, o judiciário sendo acionado, né, ele estava ali quietinho na dele e agora foi provocado. O que o cidadão comum como nós podemos esperar dessa situação? Rodolfo, bom dia ou boa tarde para você. Na verdade, essa questão do IOF, a opinião pública em geral, né? O Brasil é um país que tem muitos pobres, e o Brasil é um país que tem um contingente, infelizmente, tem um contingente grande de pessoas pouco alfabetizadas, com educação rudimentar. Então, para esse conjunto de pessoas, que não é pequeno, a questão do IOF passa longe, né, do dia a dia desse contingente de eleitores. Agora, o que a sociedade, né, podemos chamar assim, os formadores de opinião e a parcela mais escolarizada sente é que há um atrito muito forte entre os poderes, e um desdobramento disso foi essa tentativa do presidente Lula, está sendo essa tentativa do presidente Lula, de colocar os pobres contra os ricos, que também não é saudável, né? Só para ficar no caso do IOF. Aumentar o IOF não é bom para ninguém, também não é bom para os mais humildes, não é bom para os que ganham, que têm menos renda. Então, o que a sociedade sente é isso. Agora, o que a sociedade espera é que haja um mínimo de convergência, porque no Brasil a gente pode dizer que você tem hoje 4 poderes executivos, porque você tem o poder executivo representado pelo presidente Lula, que quer se reeleger, ele e seu grupo mais próximo. Você tem o poder executivo representado pela equipe econômica, que está tentando dar um jeito na situação fiscal, está tentando evoluir na parte fiscal. Você tem o outro poder executivo, que é o Congresso. O Congresso pode ser chamado de um poder executivo porque ele destina recursos que não são poucos para o município, fala que obra que tem que fazer,
e esses recursos são utilizados como se fosse o Poder Executivo. E tem o Poder Judiciário, o Supremo principalmente, que manda os outros dois poderes fazerem as coisas. Então, nesse contexto, se os líderes não tiverem bom senso, vai ser difícil a situação melhorar. Rubens, eu quero a sua análise sobre uma reflexão que eu ouvi, achei muito interessante, de que o governo já estaria perdendo nessa discussão do IOF, porque se ele consegue reverter a situação por medida judicial, ele vai ficar mal tanto com a população, que não quer aumento de impostos, quanto com o legislativo, com os parlamentares, os deputados principalmente. Então, isso desgastaria a relação do governo com o povo e com o universo político também. Você também acredita nisso ou há como se contornar essa situação em prol do presidente Lula? Olha, essa análise ela tem a sua razão de ser. Como o nosso presidencialismo, né, não é novidade, é um presidencialismo de coalizão, você tem uma relação ruim com o Congresso, uma relação agressiva, uma relação beligerante, certamente não ajuda o governo a colocar em prática aquilo que ele entende que é melhor para o Brasil. E nessa questão do IOF, houve uma clara queda de braço, né, entre o poder executivo e o legislativo. Uma coisa está bem clara na maioria esmagadora dos analistas e dos intelectuais acadêmicos que analisam a situação brasileira. Primeiro, a crise fiscal é grave, ela tem que ser enfrentada. Ela tem que ser enfrentada com diálogo e a sociedade não aguenta mais aumentos de impostos. A carga tributária brasileira já é bem alta, deve estar aí na faixa de 32%, 33% do PIB, é muita coisa. E o que precisa é ter uma redução de gastos que não afete a vida do brasileiro mais pobre, mas que dê alguma sustentabilidade aí nas contas do governo. Rubens, nós temos tempo para mais uma pergunta. O Rodolfo Mariz vai te perguntar agora. Claro, Rubens, essa situação, esse desgaste político do Lula, principalmente, com a população, tendo em vista a sua queda de popularidade, principalmente no seu berço eleitoral norte e nordeste, e agora essa queda de braço com os mais ricos, e eu coloco entre aspas aqui o que eu acabo de falar, os mais ricos. Não é um tiro no pé a curto prazo, lembrando que nós temos uma campanha política já quase que para 2027 se instalando no país? Olha, Rodolfo, eu acredito que é no mínimo uma jogada perigosa, né? E acima de tudo não é saudável para o Brasil você jogar o grupo social um contra o outro. Agora, o Lula, ele está vamos dizer, um produto político que tem um certo desgaste. Ele está na vida pública com uma presença monumental desde pelo menos 89, quando ele quase ganhou do Fernando Collor. Então, é muito tempo. E também existe um desgaste porque o Lula 3 ele não veio com aquelas novidades que tiveram o Lula 1 e o Lula 2. Então, parece um governo mais do mesmo, um governo cansado. E você teve duas situações muito peculiares e graves, que foram as questões do PIX, né? Que pegou muito mal para o governo. Os trabalhadores mais pobres se sentiram traídos. E, recentemente, esse escândalo do INSS, onde os mais humildes e fragilizados estavam sendo roubados por entidades que têm a ver com associações ligadas a sindicatos. Quero agradecer muito a participação aqui do Rubens Figueiredo, cientista político, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, viu, Rubens? Um prazer te receber. Eu que agradeço. Bom trabalho aí para vocês. Muito obrigado.